O mesmo Deus que sabe o seu e o meu nome. O mesmo Deus que nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. O mesmo que nos separou e nos colocou em um tempo específico, porque Ele tinha um avivamento para a nossa geração e para a nossa nação. Mas nós não nos apresentamos a Ele. Fala, Maroa! A paz do Senhor, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu quero falar com você, que é amiga de Cristo. Hoje, meditando na palavra do Senhor, eu parei para pensar sobre isso, sobre relacionamento, sobre amizades. E hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Jesus, sobre a nossa vida de intimidade com Jesus, sobre a nossa amizade verdadeira com Cristo. Trazendo para a nossa realidade carnal, né? Eu sempre tive muita dificuldade com amizades. Eu sempre fui uma pessoa muito carente, uma pessoa muito melosa, muito grudenta. E isso sempre afastou as pessoas de mim. E antes mesmo que eu pudesse mostrar outros lados que eu tinha, as amizades que eu fazia se sentiam sufocadas por essa dependência emocional, esse carinho demais, essa necessidade de atenção. E isso foi ruim pra mim durante muito tempo. Mas houve um período da minha vida em que o Senhor mandou novas pessoas como amigas pra mim, como amigos pra mim. E hoje eu tenho o privilégio de dizer do que mais pessoas que me suportam, essas são pessoas que são amigas de Cristo também. As minhas amigas não são só minhas amigas, são amigas de Jesus. São pessoas que mantêm um relacionamento com Cristo. E isso mudou completamente a minha forma de ver as coisas. Porque hoje em dia eu quase não passo tempo com as minhas amigas, quase não temos tempo para estarmos juntas, mas ainda assim o tempo que a gente tem é um tempo muito gostoso e que o assunto na maioria das vezes é voltado para Cristo. E isso é muito bom porque o que eu quero falar aqui hoje é exatamente sobre isso. O relacionamento que nós temos com Cristo, o relacionamento que nós temos com Jesus. Às vezes a gente acaba não tendo intimidade por colocar esse relacionamento, essa relação que nós precisamos ter contínua com Cristo, como uma distância muito grande de nós para Cristo. Nós colocamos Cristo como o Rei, o nosso Pai, o que Ele é, e nós como aqui servos, dependentes, falhos, pecadores, que também somos. Mas Jesus se fez carne justamente para que não houvesse distância. Ele esteve entre nós para passar por tudo que Ele passou, para que justamente não houvesse essa distância, que nós pudéssemos caminhar junto com Ele e que nós pudéssemos carregar o Seu Espírito dentro de nós. Então, nós precisamos ter sim esse respeito de soberania de Deus. Realmente Ele é soberano, Ele é o nosso Pai, Ele é perfeito e agradável e nós somos falhos e pecadores, mas ainda assim, com tanta diferença de nós para Cristo, de nós para quem Ele foi em carne aqui na terra, ainda assim nós podemos carregar Ele dentro de nós e podemos caminhar lado a lado e podemos conversar face a face. Essa passagem que eu vou ler aqui se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Antes de continuar, quero falar sobre isso. Aqui vai estar falando sobre as árvores de bons frutos e maus frutos. E nós somos capazes de ver as pessoas, de saber com quem caminhamos e quem carregamos na nossa vida hoje, através dos frutos que essas pessoas têm. Uma coisa que eu tinha muito comigo era de pessoas que eram muito importantes pra mim, eu gostava muito, eu escutava muito o que essa pessoa falava, sabe? Se ela me desse um conselho, falasse algo comigo, se eu tivesse algum respeito e carinho por aquela pessoa, eu colocava na minha vida como um decreto. E meu esposo começou a falar comigo e isso foi um romper, assim. Alanda, por mais que você goste muito de tal pessoa, se é uma pessoa que não tem vida com Deus, não tem um bom trabalho, não tem um bom relacionamento com a família, como que você vai escutar conselhos de uma pessoa que não tem esses resultados?
Como que você vai escutar uma pessoa que está falando para você fazer algo que nem ela mesma faz? Então, não existe crítica construtiva de quem não construiu nada. E isso aqui fala exatamente sobre isso. Você vai conhecer a pessoa através dos frutos que ela dá. Você vai saber se ela é uma árvore boa ou uma árvore ruim através dos frutos que essa pessoa dá. Isso é muito verdade. Isso é reflexível para nós. Porque qual fruto nós temos dado? A gente se julga tão grande e que carrega tamanhas coisas da parte de Deus e das nossas partes mesmo. Mas qual fruto nós temos dado? Qual o resultado de carregar tudo isso que nós temos tido? Continuando aqui, no 21, todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fez a vontade do Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fico me imaginando, chegando no grande dia, e Jesus olhando para nós, olhando para mim. Eu não te conheço. Não sei quem é você. Sendo que eu tive todas as manhãs e tive o fôlego de vida e eu tive tudo que eu precisava para simplesmente sentar por 20 minutos e falar com Ele e meditar na palavra dele por 15 minutos que fosse. Eu tive esse tempo. Eu tive o fôlego de vida, eu tive saúde, eu tive o que eu precisava, mas eu não me apresentei a Ele e Ele não me conheceu. Eu acho que pior do que ir para o inferno por erros cometidos, por desobediência a Cristo, é ter que passar uma eternidade com essa frase ecoando dentro de nós. Eu nunca te conheci. O mesmo Deus que sabe o seu e o meu nome. O mesmo Deus que nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. O mesmo que nos separou e nos colocou em um tempo específico, porque Ele tinha um avivamento para nossa geração e para nossa nação. Mas nós não nos apresentamos a Ele. Mas imagina também comigo, você no meio de tanta correria do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, de dar atenção para os seus pais, para os seus avós, de ser bom em tudo que você precisa ser. Você todos os dias encontrar um pequeno, mesmo que seja um pequeno, curto tempo para você se assentar ou se ajoelhar e se apresentar ao Pai. Senhor, tens aqui meu coração, tens aqui quem eu sou, tens aqui as minhas dores do dia de hoje, as minhas dificuldades, os meus medos, nem que seja para dizer a dificuldade que é estar lá, naquele local, mesmo que seja para dizer, Senhor, o meu corpo está aqui, mas a minha alma não está. Senhor, eu quero estar aqui, mas não quero. Eu quero intimidade contigo, mas eu não tenho forças para ser constante. Mas você está se apresentando, você está dizendo a Ele quem você é, o quão falho você é e o quanto você necessita dele, mas você está lá se apresentando. Mas agora, imagina um cenário totalmente diferente. E foi tão difícil para você alimentar essa intimidade, essa vida com Deus. Mas você chega lá, Jesus olha para você e fala, minha amiga, minha filha amada, finalmente. Eu imagino ele dizendo, essa aí é a Landa, pode passar, pode passar. Tivemos muito tempo juntos, a gente conversou muito, a gente ansiou muito por esse momento juntos.
Imagina Ele dizendo o seu nome e falando ao Pai: essa é minha amiga, essa me conhece, essa eu a conheço, essa me ouvia, essa caminhava comigo, essa me encontrava todas as vezes que eu esperava, todas as vezes que eu me assentava naquele lugar onde ela me buscava, ela sempre ia encontrar comigo. E ela ouvia quando eu a chamava. Se apresente. Mesmo que por um tempo pareça ser por obrigação ou para criar uma rotina, mesmo que você não tenha nada para dizer, mesmo que você não consiga dizer nada, assente-se naquele lugar onde você costuma clamar a Ele. Se não tem nada para dizer, só sente-se e fique lá. Se tem lágrimas, chore. Se tem clamor, clame. Se tem dúvidas, pergunte. Mas não faça com que Jesus esteja sozinho no lugar de encontro contigo. E que Ele te espere e não tenha como nem conhecer o que você está sentindo, porque você nem lá está. Seja constante, mesmo quando você não consegue. Mesmo que seja por obrigação, mas faça. Sabe por quê? Porque nós levantamos todos os dias para ir trabalhar, para fazer as nossas obrigações, para fazer a nossa rotina, porque nós precisamos fazer. Então coloca essa palavra no seu coração. Você precisa estar no lugar onde Jesus te encontra, para que mesmo no silêncio Ele possa te conhecer. Você precisa. Nós precisamos. Nós precisamos dele de um modo que ele não precisa de nós, mas ainda assim, ele vai ao nosso encontro todos os dias, mesmo quando nós não estamos lá. Então, quando ele for te apresentar ao Pai, você quer que ele diga: eu conheço ela é minha amiga. Todos os dias nós estávamos juntos, nós conversávamos, e ela me ouvia, e ela me sentia, e nós dançávamos sobre aquele ambiente juntos. Ou você quer viver de modo cômodo para você e chegar lá e ele dizer: não sei quem é, não faço ideia. Me recordo de algumas vezes que ela me chamou e eu fui, mas houveram vezes que eu fui e ela nem lembrou de mim. Então, eu não posso dizer que eu a conheço. Eu sei quem é, mas eu não a conheci. Que essa não seja a nossa realidade. Não vamos permitir que a nossa casa pereça, a nossa fé morra, os nossos medos nos dominem por preguiça, por não ter vontade de fazer algo, por não querer fazer algo, porque às vezes você tem preguiça de fazer algo para você comer, mas você tem fome e você é obrigada a fazer para você comer. Você não vai ficar com fome porque você não é louca. Que seja da mesma forma com Cristo. Você tá com preguiça? Você precisa se alimentar. Não é mesmo com preguiça. Você necessita, você precisa estar nesse lugar de intimidade com Cristo. Isso também serve para mim. Eu preciso ser mais constante. Eu preciso colocar isso como uma obrigação, até que se torne um hábito e eu tenha prazer em fazer isso todos os dias. Mas para hoje você precisa entender que você precisa se apresentar a Cristo. Que nós possamos meditar nessa palavra e que o nosso coração se esvazie de tudo aquilo que nos rouba desse lugar de dependência e necessidade de Cristo. Que nós possamos entender que nós precisamos nos tornar amigos de Cristo,
Precisamos ter um relacionamento firmado na rocha. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e venha trazer conflito nesse momento, dentro de nós mesmos. Que nós possamos entrar em conflito com essa palavra, até que nós possamos ficar inconformados de viver de qualquer maneira. Amém? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero muito que o Espírito Santo tenha falado no seu coração através desse vídeo, através dessa palavra. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguma amiga de Cristo que você também tem. E eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.